Muito boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Antônio Renato e hoje eu vou apresentar o nosso TCC, a máquina de chopp de autoatendimento. Estou estudando. Sim, o nome é sugestivo para quando alguém perguntar, beberam novamente? Não, estou estudando. Desenvolvido sob orientação do nosso professor Henrique Ramos e o professor Yuri Calvo Velasco, do curso de Desenvolvimento de Sistemas aqui da ETEC Ademar Batista Eméritas. Bom, vocês já imaginaram como seria ter um sistema de chopp totalmente automatizado? Onde o usuário simplesmente aproxima seu celular ou um cartão e recebe uma bebida perfeita, com controle total da quantidade e do valor? Pois é, exatamente isso que desenvolvemos. A partir do problema do serviço manual de chopp, que enfrenta a falta de controle, desperdício e uma dependência de atendimento humano, nossa solução utiliza a IoT, a internet das coisas, e a automação para criar uma experiência totalmente moderna, com benefícios reais, um controle preciso, praticidade e uma experiência especial para o usuário. O nosso objetivo geral era extremamente ambicioso. E como desenvolver um sistema completo? Desenvolver a máquina e o nosso software, o sistema. Para chegar lá, nós precisávamos de objetivos específicos muito bem claros. Primeiramente, nós precisávamos criar uma máquina que soltasse chopp e um sistema, um software básico. Depois, nós precisaríamos criar uma interface intuitiva para o usuário, que é o nosso aplicativo. Depois, o que precisávamos? Precisávamos registrar tudo no banco de dados. Dados é importante e aí exibir na máquina. E por último, nós precisávamos fazer essa comunicação segura, segurança da informação. E para nós alcançarmos esses objetivos, nós precisávamos de uma arquitetura muito bem planejada. Esse é o momento, senhores, que eu vou chamar o meu amigo Gabriel, que vai falar sobre a arquitetura. Não precisa de palmas agora, por favor. Alô? Boa noite, meu nome é Gabriel Freire Tovieto e vou falar um pouco sobre a arquitetura do projeto. Bom, vejam como o sistema funciona de forma totalmente integrada. Tudo começa pelo tablet, onde o usuário inicia seu pedido apontando o QR Code ou simplesmente utilizando o cartão RFID. Essas informações vão para o nosso servidor que é em PHP, com o banco de dados em MySQL. Lá são processados tanto os dados, buscar e exibir as informações do usuário e também enviar os comandos para o ESP8266, que funciona como o nosso cérebro eletrônico. Lá onde é feito todo o controle do hardware, a bomba abre e fecha a válvula e monitora o sensor de fluxo. O interessante de tudo isso é que essa comunicação acontece via HTTP local, uma escolha que fizemos que garante a estabilidade e a independência da internet. Vou falar também um pouco do hardware, pessoal. Na parte do hardware, utilizamos componentes que são acessíveis, porém muito robustos. O ESP8266, que é uma microcontroladora, ela funciona como o cérebro da máquina, sensor de fluxo para medição precisa e relés, que funcionam como controle da bomba e da válvula. Já na parte do software, optamos tecnologias simples que são consolidadas no mercado. O HTML, CSS e JavaScript para o front-end, o PHP e MySQL no back-end e Python com Bulldozer para uma versão mobile. Essa combinação permitiu que criarmos um sistema que é estável e que possui um ótimo custo-benefício. Bom, aqui agora atrás é um exemplo de um usuário fazendo o seu pedido. Ele aproximaria o seu QR Code da tela, ou então um cartão RFID. A interface mostraria as informações do usuário, sendo salvo e o nome do usuário. Todas as informações
seriam feitos uma requisição HTTP para confirmar com o sistema se realmente esse usuário está cadastrado no sistema. No passo, após isso, a bomba e a válvula elas são liberadas caso o usuário realmente esteja cadastrado e tenha saldo. E após isso, quando o usuário começa a fazer a compra do valor, tem uma contagem regressiva do saldo e progressiva do volume de chope. Após isso, caso o usuário não tenha mais saldo ou termine de fazer a compra, o sistema abre um timer de 5 segundos, onde o sistema é finalizado e toda a informação é repassada para o banco de dados. Bom, vou passar a palavra agora para o Gustavo, que ele vai dar o prosseguimento do projeto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu estou hoje aqui para apresentar os principais componentes eletrônicos do nosso projeto. E tudo isso começa no ESP8266, que é o nosso microcontrolador principal. E ele também é como se fosse um coração para o nosso sistema. Ele recebe comandos em HTTP e controla tudo. Sendo assim, ele envia e recebe dados. Também temos os relés que funcionam como interruptores para a bomba e a válvula. E por fim, temos uma parte crucial do projeto, que a gente não pode esquecer, que é o sensor de fluxo, que mede cada mililitro de chope servido para o nosso consumidor. E por fim, toda essa eletrônica é alimentada por uma fonte de íons de lítio que vai garantir a segurança e a estabilidade para o nosso projeto. Agora eu vou explicar para vocês também um pouquinho sobre o nosso sistema hidráulico. No sistema hidráulico, a gente utiliza um sistema profissional de chope, que começa pelo barril, que será onde a gente irá armazenar o nosso chope. Também temos a bomba de 12 volts, que vai criar uma pressão necessária para que o projeto funcione. E por fim temos a válvula solenoide, que funciona mais ou menos como um portão eletrônico. Quando ela está aberta, o chope passa, quando ela está fechada, o chope não passa. E tudo isso que eu falei agora são conectadas por mangueiras de silicone alimentício, que vai garantir a qualidade da bebida servida para o nosso cliente. E agora também, para finalizar o projeto, a gente tem a nossa torneira especial, que é uma torneira de chope profissional. E basicamente vai ser a última fase em que o chope vai passar até chegar no copo do cliente, gerando uma experiência autêntica para o nosso cliente. Agora irei passar a voz para o meu colega Gabriel Pignatari falar sobre os resultados. Boa noite a todos, eu agradeço a todo mundo por ter vindo hoje. Meu nome é Gabriel Lucena, eu vou falar sobre os resultados obtidos do nosso projeto, da máquina automática de autoatendimento, estou estudando. Os resultados foram bastante satisfatórios, conseguimos um sistema totalmente funcional, estável e com resposta rápida. A interface do nosso aplicativo se mostrou bastante intuitiva. Os usuários que testaram precisaram de poucas instruções prévias do uso. O banco de dados consegue registrar cada mililitros que foram servidos. Do outro lado, do lado do estabelecimento, ele consegue concluir os pedidos automaticamente, desde o pedido até o atendimento. Com isso, ele consegue reduzir gastos, despesas e velocidade dos processos. A melhor parte foi a integração do hardware com o software. Aí, assim a gente consegue provar que é possível criar um sistema IoT robusto com tecnologias extremamente acessíveis. Agora eu vou passar a palavra para o Antônio para falar mais a conclusão.
Bom, concluindo, posso afirmar com orgulho que todos os nossos objetivos foram atingidos com sucesso. Temos um sistema pronto para uso real, com comprovado potencial comercial. Mais do que uma máquina de chope, desenvolvemos uma plataforma que pode ser adaptada para diversos tipos de bebidas e algumas outras aplicações. Esse projeto prova que sim, é possível unir tecnologia acessível com inovação prática. E tudo isso, nós tivemos um enorme aprendizado. Claro, o caminho teve muitos desafios. A comunicação entre o microcontrolador e todo o sistema foi um dos maiores. Passei muitas noites tentando fazer funcionar no MQTT e de repente algo surge na nossa mente que fala: é simples, usa HTTP. Esse anjo se chama Valese. O tratamento das falhas de rede também me fez passar muitas noites em claros. Criar uma arquitetura estável foi um aprendizado constante. Todos os dias um problema, e todos os dias era um desafio superado e muito aprendizado. Um aprendizado que é valioso sobre integração full stack. Eu aprendo a desenvolver o que o usuário vai ver e a inteligência por detrás de tudo que está acontecendo. Controlar o hardware de web no desenvolvimento do sistema embarcado também foi algo que superou as expectativas do curso. E essa jornada, a jornada de TCC, a jornada de colocar algo em prática do que nós aprendemos, nos trouxe conhecimento, e é por isso que eu quero agradecer especialmente ao nosso professor Henrique Ramos, que sob sua orientação foi fundamental em todo o processo, ao nosso professor Yuri Calvo Velasco, meu irmão, que sempre esteve à disposição, suportou muitas perguntas, tivemos muitas perguntas e creio eu que ele até se escondia de nós. Quero agradecer a ETEC, Ademar Batista Eméritas, pela excelente informação e estrutura. Quero agradecer a minha família, meus amigos, o apoio que vocês me deram. Muito obrigado a todos. E quando perguntarem novamente, estou estudando. Senhores, agora que acabamos a apresentação aqui, vocês viram, tomar só um tempo de vocês aqui, ninguém esperava por isso, alguns esperavam. Vou mostrar para vocês o que aconteceu na escola, o que aconteceu na sala de aula, do ponto de vista do aluno. Eu já sou velho para estar aqui, mas é o que a gente aproveita cada segundo, cada detalhe, cada dor de cabeça, cada palavrão que a gente falava à noite para o professor, que ele esquecia de atualizar a base de dados. E a gente mentia, falando: consegui. Mentira. Era mentira. O curso começou no dia 24 de julho de 2024. Entramos nessa jornada sem saber exatamente onde ia nos levar, mas certos de que iríamos aprender, crescer e viver algo que jamais esqueceríamos. A gente chegou cheio de sonhos e saímos cheio de códigos, café e um trauma leve de programação, mas foi bacana. Lá no começo éramos muitos, 40, tantos que parecia até curso concorrido, mas ao longo do caminho alguns desapareceram misteriosamente, outros sumiram sem deixar convite, e alguns simplesmente jogaram a toalha e voltaram para a vida normal, onde o ponto e vírgula não faz você sofrer. Quem ficou foi porque estava determinado, ou porque simplesmente já tinha sofrido demais para desistir. Tivemos madrugadas estudando, salas quentes, atividades surpresas
café, aliás, muito café. Aquela sensação de orgulho de ver o projeto funcionando por 10 segundos e depois nunca mais funciona. Vivemos o ciclo completo da tecnologia: esperança, tentativa, frustração e depois o milagre acontecer. Às vezes por nossa causa, às vezes porque rodou vai saber por quê. Mas cada desafio nos colocou mais perto do nosso objetivo. Quase programadores, ou pelo menos sobreviventes de dev. E é impossível falar dessa jornada sem lembrar deles, os professores. Tivemos uma equipe de professores que, olha, foi quase um Vingadores da educação. Professor Walter, didática tão boa que já explicava antes de alguém perguntar. Professor Alexandre Valese, a enciclopédia viva das gírias, o único professor que dava aula de programação e de quebra atualizava a gente no dicionário underground da língua portuguesa. Professor Fábio de Sá, o comandante da tropa dos professores nerds, que são praticamente todos. Professor Marco, dedicado de um jeito que até dava culpa de perguntar, aquele que explica 3, 4, 5 vezes se necessário. Professor Henrique Ramos, quando ele teve que nos deixar por 6 meses, sentimos muito, parecia que a sala tinha perdido o Wi-Fi. Professor Yuri, o nosso coordenador, que além de mestre, é amigo, que sempre esteve disposto a ouvir, orientar e caminhar junto. Obrigado por segurar muitas broncas e também nossa trajetória até aqui. Hoje encerramos um ciclo, mas levamos conosco tudo o que vivemos, aprendemos e compartilhamos. Obrigado, professores, obrigado, amigos, obrigado, ETEC. Esse capítulo termina aqui, mas nossa história no desenvolvimento, essa está só começando.